5 novidades para você ficar de olho esse ano. Olha, tem algumas aqui que realmente vão ajudar a gente a trabalhar mais e melhor. Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui no Podia Ser um E-mail hoje para falar de 5 novidades muito legais que vão chegar ao longo do ano que a gente precisa ficar de olho. Tá rolando a CES, que é um dos maiores eventos de tecnologia lá em Las Vegas, e eu escolhi 5 grandes novidades que esse ano eu tenho certeza que vão chegar pra gente ser mais produtivo, trabalhar melhor, não trabalhar mais em quantidade, mas ser mais produtivo. E eu vou começar falando de monitores. Sim, a Samsung trouxe um monitor 3D sem a necessidade de um óculos, ou seja, você consegue ter toda a perspectiva 3D, imagens em 3D sendo projetadas na sua frente, sem a necessidade de um gadget específico, como óculos ou qualquer outro acessório. Essa é uma tecnologia que foi apresentada pela Samsung na CES, ainda não é um produto definitivo, mas o lance aqui é que ele usa 2 câmeras na frente do monitor para gerar essas perspectivas diferentes. Então ela está todo o tempo olhando para o seu rosto, olhando em que lugar da tela você está e criando imagens em 3D. Alguns jornalistas presentes lá na CES falaram que essa é uma tecnologia fantástica. O Bruno, inclusive, tá lá cobrindo a CES e ele falou que isso é, assim, fantástico. Porque o fato de você não precisar de um acessório para consumir conteúdo 3D faz com que essa barreira de entrada na experiência 3D seja quebrada. Então, com uma simples solução, não tão simples assim, mas com a adição de 2 câmeras na frente do monitor, a Samsung consegue oferecer o 3D sem a necessidade de um acessório específico. Achei isso muito interessante e espero que logo isso chegue em forma de produto, seja em monitores como a linha M da Samsung, que é bem interessante, ou monitores mais profissionais, pensando mais ou menos na galera que trabalha com 3D, como é o caso de engenheiros que usam AutoCAD ou outros softwares de 3D, animadores que também usam ferramentas de 3D para criar os seus desenhos, os seus filmes. Então isso é uma tecnologia muito interessante que eu achei muito justificada trazer para o vídeo aqui do Podia Ser um E-mail. Ainda dentro de monitores, a LG trouxe a LG OLED M4, que é uma tela 4K sem fio. Sim, isso facilita a instalação, obviamente, você pode colocar ela na parede ou no seu setup, no seu cenário, o que quer que seja, e não ficar dependente de passar um monte de fio. Você só precisa energizar essa tela, então com um único cabo ali, um único cabo de energia, você já tem ela ligada e toda a transmissão de dados do receiver para a televisão é feito sem fio, ou seja, tem uma caixinha onde você vai ligar o seu console, o seu computador, o seu dispositivo, o que quer que seja, mas toda a transmissão de imagem é feita desse receiver, dessa caixinha, desse setup box para a tela sem nenhum fio. Então isso vai facilitar, por exemplo, a instalação, vai permitir que você acesse e conecte diversos dispositivos diferentes à sua tela sem a necessidade de ficar passando um monte de fio. Achei essa solução bem legal e sem falar que é uma OLED da LG, que já está há mais de 10 anos no mercado, que já é um produto bom há mais de 10 anos e com certeza traz toda a experiência de visualização de imagens em alta definição, em alta qualidade que a LG já oferece em outros monitores e em outros televisores. Bem legal esses 2 modelos e fica aqui a minha recomendação para a gente ficar um pouco mais de olho no que vai acontecer ao longo desse ano. Outro produto muito legal que vai chegar esse ano com mais força são notebooks com 2 telas, ou notebooks onde é só tela. Basicamente o que a Asus vem fazendo ao longo dos anos é oferecer uma tela maior ali na parte de cima do teclado, ou uma telinha pequena onde seria o trackpad de um notebook, mas com o ZenBook Duo eles trazem 2 telas. Então um notebook, quando está fechado, não tem a tela e o teclado, são 2 telas. Então você pode usar de diversas maneiras diferentes, seja em um formato onde você vai ter 2 telas lado a lado, 2 telas um em cima e um embaixo, ou sei lá, você pode inventar aí o jeito que você quiser visualizar todo esse conteúdo, mas o lance aqui é que a Asus traz, além dessa funcionalidade, além dessa possibilidade de você ter uma tela muito maior, a possibilidade de você ter um teclado destacável. Então vamos pensar em casos de uso aqui. Usando um notebook de forma convencional, sentado numa mesa de escritório ou sentado ali digitando coisas rápidas, você pode ter a tela principal e o teclado na parte de baixo, como todos os outros notebooks que a gente tem atualmente. Mas se você chega numa mesa ou um espaço onde permite que a tela seja maior, você simplesmente tira o teclado, tira essa parte do teclado mesmo, a parte física do teclado, coloca ali na frente e abre como se fosse um livro gigante ou como 2 telas, um em cima e um embaixo,
para ter mais imersão no conteúdo que você está fazendo, no trabalho que você está fazendo. A Asus não é a primeira empresa a trazer isso de forma comercial. A Lenovo já tinha trago um modelo no ano passado, mas tinha várias limitações. Esse modelo da Lenovo que eu estou comentando, inclusive, chegou no Brasil de uma certa forma, mas o que a Asus traz e o que a Asus propõe aqui no ZenBook Duo é uma experiência assim muito mais profissional, muito mais focado em produtividade, em quem usa o equipamento para trabalho assim em high performance, né, em alta performance, do que a Lenovo trouxe no passado. Fiquei muito animado com esse equipamento, fiquei realmente muito animado com o que a Asus está fazendo, com o que ela está propondo para esse mercado de notebooks ultra premiums e com esse foco em produtividade, com esse foco em alta performance. Muito legal de fato esse notebook com tela dupla, com um notebook só tela, com teclado destacável. Achei isso bem legal, bem interessante mesmo. Outra classe de produtos, vamos colocar assim, que está chegando com bastante peso esse ano são os óculos de realidade virtual. Mas não é o Vision Pro da Apple, não é o Meta Quest do Facebook, da Meta, né? Mas é o X-Real. Eu vou comentar um pouco mais sobre o X-Real porque eu vi o Nanete do Loop Infinito usando e achei fantástico. Basicamente é um óculos escuro que você usa, você coloca ali e ele tem uma conexão com o seu celular, com o seu console portátil, como é o caso do Nintendo Switch, por exemplo, ou até mesmo o seu notebook, o seu computador, onde ele projeta telas na sua frente. Então imagina a seguinte situação, tô aqui sentado, coloco meu óculos e desligo do mundo real. Eu vou ter uma tela gigante sendo projetada aqui na minha visão, usando esses óculos. Dando uma pesquisada melhor no site da fabricante, eu descobri que eles têm dois modelos disponíveis hoje, o X-Neo Pro e o Air. São duas versões do mesmo produto, do mesmo conceito de produto, claro, com suas diferenças. Por exemplo, a versão Pro tem uma tela um pouco... Enfim, tem algumas diferenças entre eles, mas o lance é esse óculos, que não é um óculos gigante, poderoso, que precisa de um computador para funcionar, nada disso. Todo o hardware funciona ali, ele é totalmente independente, você só precisa conectar ele a um dispositivo para poder ter essas telas gigantes na sua frente. Achei muito legal e uma tecnologia que eu acho que a gente vai ver cada vez mais chegando ao mercado ao longo desse ano e dos próximos anos, porque você traz toda a imersão de um óculos de realidade virtual com um equipamento leve, relativamente barato, pensando nos padrões americanos, inclusive não é tão caro assim. A gente está falando de um equipamento que custa na casa abaixo dos $500, 400, $500. É caro, eu sei, ainda é caro, mas não é um absurdo se a gente for parar para pensar que ele tem monitores gigantes no seu campo de visão e você consegue ter uma imersão e uma portabilidade muito maior do que levar vários monitores para cima e para baixo. Achei excelente, achei uma solução muito inteligente e eu tô louco para testar esse tipo de coisa porque a minha experiência com óculos de realidade virtual é muito limitada e eu quero realmente de fato usar isso no dia a dia, ver se eu consigo montar um setup de trabalho com várias telas, várias janelas. Imagina que legal! Esse é um dos tipos de tecnologia que eu mais fico animado para testar. Vocês também testariam esse tipo de óculos? Deixa aqui na seção de comentários para mim que eu tenho certeza que vai ter muitas opiniões conflitantes aqui. Então deixa aí, vamos continuar esse bate-papo por lá. Antes de eu falar das próximas novidades, não deixa de se inscrever aqui no canal porque ajuda muito a gente aqui no Podia Ser um E-mail. Esse é um projeto ainda recente pra gente, então todo o seu apoio, toda a sua ajuda faz muita diferença. Então clica, se inscreve aí porque nos ajuda demais. E vamos lá falar de mais novidades. Uma coisa que vai chegar esse ano com toda certeza aqui nesse canal são os novos processadores da Intel, os Intel Ultra. Então a gente está falando aqui da 14ª geração de processadores da Intel que trazem o Intel Ultra 3, 5 e 7. Na CES 2024 foram lançados mais de 60 modelos das principais fabricantes com esses novos processadores. Então certamente esses produtos vão chegar no Brasil com esses processadores atualizados e eu não vejo a hora de colocar a mão em um deles, porque toda a promessa da Intel em cima desses novos processadores é que a gente vai ter mais performance gastando menos bateria, o que é excelente se a gente pensar em equipamentos portáteis, que são o caso de notebooks, né, que a gente leva para cima e para baixo e quanto mais tempo longe da tomada, melhor. Só para vocês terem noção do que eu tô falando aqui, um pouco mais de especificação, um dos processadores que chega é o i9
14900HX de 24 núcleos, sendo 8 núcleos de processamento pesado e 16 núcleos de eficiência energética. O clock máximo chega em 5.8 GB no modo turbo e 55 watts de média de consumo, ou seja, é um processador parrudo demais. E é bem provável que a gente vai ver esse tipo de equipamento, esse tipo de processador em notebooks mais topo de linha ou que focam mais em performance, como é o caso do Samsung, da linha Book 3 Ultra da Samsung, como é o caso da linha ROG Zephyrus da Asus, da HP, Dell, MSI, enfim, diversas fabricantes já aproveitando esses novos processadores. Eu tô realmente muito animado e eu coloquei isso aqui como um ponto importante pra gente conversar, porque é a nova geração de processadores da Intel e isso vai mudar pra caramba de agora pra frente. Então, muito bem-vinda essa novidade da Intel em 2024. E pra fechar o meu top 5 aqui, eu queria falar dos robozinhos que a LG e que a Samsung trouxeram como grandes novidades para esse ano. Eu não sei se vocês usam algum tipo de assistente virtual, como é o caso da Alexa, do Google, enfim, de várias outras, da Siri, enfim, todas essas assistentes virtuais, mas o que a Samsung e a LG estão propondo são robozinhos, são pets tecnológicos ou acessórios que você vai colocar na sua casa e eles vão te ajudar a manter a sua casa conectada, muito mais conectada ou muito mais inteligente. Eles usam sistemas operacionais diferenciados, obviamente, porque a gente está falando de Samsung e LG, as duas grandes fabricantes desse mundo de casa conectada, mas o lance aqui é que tanto a solução da Samsung quanto a solução da LG fazem com que você tenha uma casa muito mais preparada para o seu dia a dia, uma casa inteligente muito mais preparada para o seu dia a dia. Vou colocar como um exemplo aqui de uso. No caso da Samsung, eles trouxeram um robozinho que parece muito um cachorrinho, um pet futurista, por assim dizer, e ele tem câmeras que vão te ajudar a entender o que está acontecendo na sua casa, até interagir com o seu cachorro, com o seu gato, com o seu animal de estimação e, claro, acionar todos os seus equipamentos de casa conectada. Então, por exemplo, você pode mandar uma ação para ele ligar o seu ar-condicionado, ligar sua televisão, ligar o seu sistema de som, sei lá, alguma coisa desse tipo à distância. Então você pode interagir com ele e ele vai fazer toda a operação dentro da sua casa. Sem falar dos sensores, por exemplo, ele vai conseguir entender se está muito frio, se está muito quente, e aí ajustar a temperatura do ar-condicionado ou ligar e desligar luzes, abrir e fechar a janela. Todas essas automações ficam centralizadas nesse robozinho, nesse pet virtual, nesse pet tecnológico, por assim dizer. Do mesmo jeito, a LG, que também trouxe uma solução para sua casa conectada ficar ainda mais conectada. Eles trazem até a parte de ser mais inteligente e de prever algumas ações, algumas coisas que você já faria na sua casa com todo esse aprendizado da inteligência artificial. Eu, particularmente, ainda vejo que isso é uma tecnologia para ser usada lá no futuro, mas a gente está vendo duas grandes fabricantes, tanto a LG quanto a Samsung, trazendo as suas soluções de inteligência artificial para sua casa conectada. Eu queria realmente entender com vocês qual a necessidade disso e qual a utilidade que vocês trariam para a casa de vocês com esses robozinhos. Eu tô viajando muito pensar que isso tá muito no futuro ou isso já é alguma realidade para algum de vocês? Deixa aí na seção de comentários. A verdade é que eu tô bem animado para saber como isso vai ser usado, como isso vai se comportar no dia a dia dos usuários, porque, olha, querendo ou não, é um negócio bem diferente e, de novo, tá trazendo pra gente alguma coisa que eu só via lá no futuro pra realidade. Isso é muito legal. Bom, essa aqui foi a minha top 5 lista de coisas pra gente ficar de olho ao longo desse ano. Monitores cada vez mais interessantes, robôs com inteligência artificial, óculos de realidade virtual para aumentar a nossa produtividade aí no mundo digital, processadores super potentes e preparados para o que a gente vai encarar ao longo do ano e até mesmo notebook com duas telas. Deixa aqui na seção de comentários, vamos continuar esse bate-papo por lá e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixem like, se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar em cada vez mais pessoas. E é isso. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.